Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade nós vamos estudar a nossa lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Na semana anterior nós aprendemos um pouco sobre os artesãos do tabernáculo. E para nós revisarmos um pouco, para nós lembrarmos o que nós aprendemos na lição passada, nós vemos como Deus chama pessoas especiais para obras especiais. Deus capacita dando dons, talentos, sabedoria, dom da ciência, e os enche com o seu Espírito Santo com o propósito de trabalharem na obra de Deus e que o seu nome seja engrandecido. Que a gente possa sempre colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino, para que a obra de Deus cresça, que vidas sejam alcançadas e que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa aula ela tem por data no próximo domingo, o dia 21 de abril de 2019. O textuário diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Nesta passagem, Jesus Cristo ele faz uma tipologia, ele sendo pastor, e os judeus e a igreja de Cristo como ovelhas, onde ele era a própria porta e que as ovelhas deveriam entrar, e ao entrar estariam seguras, protegidas, encontraria ali alimentação para elas. A nossa verdade prática diz o seguinte: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, que é Jesus. Ou seja, o tabernáculo ele era dividido em pelo menos 3 etapas. Ele tinha a porta de entrada, e ao entrar na porta de entrada você tinha o pátio. Ao entrar dentro do tabernáculo você tinha um lugar santo, e depois o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Somente poderia estar dentro do pátio do tabernáculo os levitas, o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus Cristo ele se coloca como sumo sacerdote, e para nós termos acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, onde se encontra a presença de Deus, nós só podemos fazer isso por intermédio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo capítulo 27, versículo de 9 ao versículo 19. Nós temos alguns objetivos na lição desta semana. Nós temos um objetivo geral e nós temos 3 objetivos específicos. O geral diz o seguinte: conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Os específicos diz o seguinte: primeiro, apresentar o pátio entre as tribos de Israel. Segundo, expor a construção da cerca do pátio. Terceiro, enfatizar a porta do pátio. A nossa lição está estruturada da seguinte forma: introdução. O primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel. O segundo tópico, a construção da cerca do pátio. E o terceiro tópico diz o seguinte: a porta do pátio. E depois a conclusão. Na introdução, fala-se o seguinte: o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel.
ali Deus se centralizava no meio de seu povo, e ele esperava que esta nação reconhecesse isso. A gente vai ver que quando Deus ele tem o projeto para ser construído o tabernáculo, e o objetivo de Deus era para estar morando junto com o seu povo, para que houvesse um maior relacionamento, uma maior parceria, uma maior proximidade para uma questão de adoração entre o povo e Deus. Nós vamos ver que Deus ele não só queria estar no meio do seu povo, mas a posição do acampamento em que se encontrava o tabernáculo era no centro. Ou seja, Deus ele exige a centralidade. Deus exige ser o centro de todas as coisas. Deus exige que nós o coloquemos na nossa vida no centro, com maior importância, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém, meus queridos. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: o pátio entre as tribos de Israel. Nós vamos ver que na posição em que se encontrava o pátio, em volta do pátio, se encontrava o exército de Israel. Aproximadamente havia ali um número, totalizando as 12 tribos de Israel, em torno de 600 mil homens. Ou seja, o local onde se encontrava o arraial e o tabernáculo era um local em que estava protegido. Deus queria passar uma mensagem que aonde ele se encontrasse e aonde estivesse o povo de Deus, se houvesse uma proximidade ao tabernáculo, à presença de Deus, a nação de Israel estaria segura, estaria protegida. No segundo tópico, diz o seguinte: a construção da cerca do pátio. Havia uma característica na construção da cerca que era a seguinte: ela era colocada com um tecido de linho fino e puro. Ou seja, quem ficava do lado de fora não via o que acontecia do lado de dentro. E da mesma forma, as pessoas que estavam do lado de dentro não percebiam o que estava acontecendo do lado de fora, porque havia esta parede, este muro de separação entre o arraial e entre o pátio. Dentro do pátio havia pelo menos 2 utensílios. Havia a pia de bronze e havia o altar do sacrifício, ao qual nós vamos estudar nas lições posteriores e daremos mais detalhes sobre isso. O interessante saber é que a nossa vida ela simboliza o tabernáculo, porque nós somos a morada do Altíssimo. E em certa ocasião o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, disse o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Só que nesta nova simbologia, nós como templo do Espírito Santo, como morada do Altíssimo, normalmente as pessoas que não são evangélicas, que não são religiosas, eles não têm o hábito de ler a Bíblia e nem de ler a palavra de Deus. A Bíblia que eles leem é a nossa própria vida. Então esta cerca, que naquela época era utilizada de um tecido fino, eu gostaria de passar aqui para você uma simbologia. É como se fosse um muro transparente, como se fosse um tecido transparente, onde o mundo enxerga a nossa vida. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Então nós devemos ter muito cuidado como nós devemos nos portar, nos comportar, porque nós podemos ou causar
escândalo ou servir que o nome do Senhor seja engrandecido através da nossa vida. O interessante é que as pessoas, elas ficavam do lado de fora. Só quem podia ficar do lado de dentro eram os oficiais. Bem diferente dos dias atuais, onde a igreja, no tempo judeu, no tempo de Cristo, havia o templo, que já não tinha mais o tabernáculo, mas existia o templo, onde eles ainda realizavam as ofertas, os sacrifícios, mas tinha também o sinédrio e tinha também as sinagogas, que é mais ou menos o modelo de igreja que nós temos hoje. Hoje nós temos acesso à igreja, as mulheres têm acesso à igreja e nós podemos adentrar ao templo do Senhor para adorar e bendizer ao santo nome do Senhor. Mas não naquela época. Naquela época as pessoas ficavam do lado de fora, as pessoas ficavam do lado de fora da cerca que fazia esta separação. Eles traziam a sua oferta, o seu sacrifício até a porta. Então da porta ali os oficiais, os auxiliares, que eram os levitas e os sacerdotes, eles entravam com a oferta. E então quando eles faziam e ofereciam o sacrifício, entrava-se o sumo sacerdote dentro do tabernáculo para oferecer isto ao Senhor. E ao chegar até o lugar santo dos santos, toda a nação e todo o arraial estava ali perplexo e atento, esperando para ver se o sumo sacerdote ele iria sobreviver. Se fizesse barulho lá dentro, é porque o sumo sacerdote ainda estava vivo. Eles esperavam que ele saísse dali e chegasse de novo ao pátio. E isto era sinal de que Deus havia recebido o seu sacrifício, a sua oferta, e isto era realizado anualmente. Que verdadeiramente nós possamos levar ao templo, levar à igreja o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso louvor, e que Deus possa receber de bom grado a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. O terceiro tópico diz sobre a porta do pátio. E esta porta do pátio, ela tem uma tipificação, que é o único caminho. Não havia portas laterais, não havia porta no fundo, mas havia apenas uma porta de acesso para o tabernáculo. E é isso que Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem. Nós devemos acessar, ter o acesso à presença de Deus, ao tabernáculo, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Isso dá a entender também quando Jesus ele dá uma revelação para o apóstolo João, onde ele escreve ali as 7 igrejas da Ásia. E ele, ao escrever a igreja de Laodiceia, ele diz: e eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar, eu entrarei, cearei contigo. Isso quer dizer, queridos, que nós agora, como sacerdócio santo, como nação eleita e como morada do Altíssimo, agora Jesus Cristo, ele dá aqui toda uma simbologia e toda uma tipologia. Jesus Cristo agora está do lado de fora. Ele agora espera que nós o aceitemos com a oferta que Deus fez à humanidade, oferecendo o seu unigênito Filho, para que nós, por intermédio dele, alcancemos a grande vitória, a grande bênção que é a salvação. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conclusão diz o seguinte: nesta lição nós estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculos. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo com um único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Querido, que Deus os abençoe, que você possa ter uma excelente aula, que você possa ter um domingo abençoado, e eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Na semana que vem nós vamos estudar a nossa lição de número 4, e que tem por título O Altar do Holocausto. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Se você gostou, se está sendo bênção para a sua vida, que você possa curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, querendo Deus. Um forte abraço.